Olá, pessoal, pessoal de casa, boa noite. Segunda-feira, começamos com alguns probleminhas técnicos, atrasadinhos, mas estamos aqui. Importante é não faltar o nosso compromisso com o Espaço Dramaturgos, né, o projeto de live da CIA da Capital. Deixa eu colocar meu preview aqui, né? Como vocês sabem, eu fico monitorando para não ter nenhum outro problema, não dá nenhum galho. Beleza? Espero que todo mundo esteja bem. Depois de um final de semana aí de mais um pleito eleitoral, espero que todo mundo tenha. Você aí que teve segundo turno na sua cidade, que você tenha ido lá, feito o seu. Colocado o seu voto na urna, tenha votado muito bem, com consciência, né? Beleza. Bom, hoje nós temos duas convidadas maravilhosas, né? Que já eu chamo para falar com vocês, mas antes, vamos às formalidades, né? Sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui no Espaço Dramaturgos. Eu estou achando minha câmera hoje escura, não sei porquê, mas está tudo certo. Bem-vindos aqui ao Espaço Dramaturgos, que é um projeto de live realizado pela CIA da Capital. Né? Ele acontece todas as segundas-feiras, beleza? E todas essas lives ficam disponibilizadas aqui no canal do Facebook e também no canal no YouTube. Fica na nossa página e no canal do YouTube, que você chegar no YouTube, colocar CIA da Capital Companhia Teatral, é nós, parceiro. E aí você pode dar uma verificada lá no que a gente tem feito, no nosso conteúdo, e se você gostar e achar interessante e relevante para você, dá uma força pra gente, se inscreve no canal, dá uma curtida, compartilha, essas coisas que todo mundo pede, né? Bom, curta aí as nossas redes sociais, facebook.com, CIA da Capital, aqui de onde a gente está transmitindo, instagram.com/CIA da Capital. Eu deixei nos comentários da live anterior, mas vou colocar nessa aqui agora, o nosso Linktree, que é um link que vai abrir para você como se fosse um menu de um site e você vai ter acesso às nossas plataformas, alguns dos nossos produtos. Estou colocando aqui agora, ó, Linktree/CIA da Capital. Linktree/CIA da Capital. Beleza? Então daqui a pouco vai estar, já chegou aí nos comentários, ó. Através desse link você consegue acessar nossas plataformas e o nosso conteúdo. Beleza? Quero já agradecer aqui o George que está com a gente, a Márcia, Edmundo Paulino, um grande abraço, meu bispo, Deus abençoe você, toda a família, pastora Márcia, Midian, Netinho, o Genro, toda a família. E um grande beijo para a família IPMV, minha família do coração. Um grande beijo para todo mundo aí. E simbora, atrasadinhos, mas não deixando de cumprir. Daqui alô, nossos apoiadores queridos, Rei do Pastel, melhor pastel de Rio das Ostras, Batataria, cada batata incrível que você pode conhecer os produtos, conhecer o cardápio, através do Facebook Rei do Pastel Rio das Ostras. Lá você vai ter o cardápio de recheio dos pastéis e também o tipo de batata, né? Batata com cheddar, batata com nugget, batata com calabresa, batata com tudo. E aí você, para não sair do conforto da sua casa, que aliás a gente tem que se cuidar, porque o bicho está pegando, o corona está na área, você pode ligar, ó, 981482660. 981482660, que o motoqueiro fantasma vai levar aí para você. Beleza? Belisquete Cozinha Artesanal, especializadas em biscoitos artesanais, bolos, empadão, quiche, empadinha, enfim, aquele lanchinho de final de tarde, para você receber uma visita. Você também pode conhecer os produtos da Belisquete nas redes sociais da Belisquete, no Instagram, Belisquete_RO, ou no Facebook, Belisquete Cozinha Artesanal. Beleza? É só você chegar lá que você vai ver os produtos da Belisquete. Infelizmente você não vai sentir o cheiro nem provar. Isso você só vai conseguir encomendando. Então você entra lá, vai encontrar o telefone, bate um papo no WhatsApp com a Márcia e aí faz a sua encomenda. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E também agradecer a Arquearia Comunicação Estratégica, consultoria em marketing digital, né, e trabalhos de audiovisual corporativo. Se você tem um negócio, não importa o tamanho, pequena empresa, MEI, microempreendedor individual, ou simples, média empresa, enfim, está precisando melhorar a sua comunicação, a sua presença digital nas redes, entre em contato aí com a Arquearia, bate um papinho com eles. Você pode encontrar a Arquearia aqui no Facebook, Arquearia Comunicação Estratégica, ou no Instagram, Instagram,
e Instagram, Arquearia Comunicação. Correndo, porque já estou atrasado, né? Tem que entregar logo o serviço. Beleza? Então, tá dado o recado. Quero, mais uma vez, desejar a todo mundo aí uma grande noite. Obrigado, Vânia. Vânia Carvalho já está por aqui. Edmundo, Márcia, atrasados, mas sempre presentes, isso aí. Saudade, sempre bom ter você aqui, Edmundo. Boa noite para quem é de boa noite. Bora, Bahia! Minha gente, porreta, é isso aí, direto da Bahia, quase internacional. Esse é o nosso Linktree, que eu falei que está lá nos comentários. E agradecer também, Vânia Carvalho. Boa noite, Vânia. Boa noite. Bom, quero chamar aqui essas duas queridonas, essas duas meninas moçoilas, encantadoras, né? Às vezes dá vontade de apertar o pescoço delas, mas é assim mesmo, a amizade é assim mesmo. Elas também, às vezes, querem pegar o Reinaldo e sacudir. É assim mesmo. Então, vou chamar para cá minha amiga Lúcia Reis e minha amiga Arminda Freire. Olá, olá. Boa noite. Boa noite, Reinaldo. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão por aí. E vamos lá para essa conversa. Eu é que agradeço, Arminda. Boa noite, Lúcia. Boa noite, obrigada pelo convite. Lúcia, tá baixinho o seu microfone aí? Vê se teu volume Não deu para ouvir nada que você falou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus, eu ouvi. Isso, mexe aí que é por aí. Algum mau contato. Tá bom, deixa eu. Agora tá chegando, tá começando a chegar. Então Fala tá aí. bom. Oi. Então tá bom. Tá chegando. Gente, eu Tá com um pouquinho de delay, mas isso é assim mesmo. Desculpa, Tá. Lúcia, eu falei por cima de você. Pode falar. não só agradecendo mesmo pelo convite a todos que estão Eu quero agradecer muito a vocês. A gente está hoje com uma técnica um pouquinho ruim aí, né? Não sei se é a internet, se é a plataforma, enfim. Mas a gente vai bater esse papo. Tá com um pouquinho de atraso, então a minha voz vai demorar a chegar aí, a de vocês aqui. Mas simbora. Tá com uns ruídos também, doideira. Mas então hoje vai ser aquele dia daquele espetáculo, né, Arminda? E que na coxia tá tudo de cabeça para baixo, mas a gente vai e faz. Não, mas tudo faz parte do espetáculo. O público não conhece o espetáculo. Exatamente. Então vamos embora, vamos na nossa. Eu coloquei aí como título da nossa live aí, que não é um tema, enfim, é só para a gente ter uns recortes de convidado para convidado. Coloquei assim, um empoderamento através da arte. Porque para mim, vocês duas são duas mulheres muito empoderadas. Por quê? Porque vocês são artistas, vocês começaram num momento em que as coisas provavelmente eram muito mais difíceis que hoje. Vocês continuaram, persistiram na carreira de vocês e hoje se posicionam como artistas, como mulheres batalhadoras, vitoriosas, têm seus filhos criados, netos, enfim. Que é mais empoderada que isso? Eu não conheço. Então, assim, é um termo da moda, mas que cai bem como uma luva para vocês. E eu queria começar perguntando a vocês sobre esse início, né? Não exatamente o início no teatro, mas o início com o aspecto cultural, porque eu sei que Lúcia foi envolvida com diversas frentes de cultura e a Arminda também faz 1000 coisas na área de cultura, então não é só teatro. Então eu quero saber como que despertou essa coisa da cultura para vocês, como vocês começaram a se identificar com essa área e a militar e a trabalhar e entender que isso era o ofício, isso era o caminho de vocês. Vamos começar pela Arminda, que, aliás, está completando 50 anos de carreira esse ano. Caramba, isso é uma vitória, parceiro. Ó. Comecei com um ano. Então. Começou igual a Glória Pires. Né? Mais nova que a Glorinha. Então, é isso aí, cara. Então,
estudei no Colégio Pedro II. Então, eu já sou assim meio espevitada desde criança, né? Eu fui criada com os tios que valorizavam muito a questão da arte, da poesia, da dança, né? Tinha um estímulo. Meu pai também, mas eu nunca tinha pensado no caminho de ser atriz. Eu fazia tudo. Eu estudava piano, eu estudava acordeon, eu dançava frevo, falava poesias nas festas. Eu era muito espevitada e muito solicitada, né? E aí eu tinha no Colégio Pedro II uma amiga, Soninha, que ela queria ser atriz de todo jeito. A Leila Diniz, na época, nos anos lá para trás, né, nos 60, isso, época dos grandes festivais e tal, e a Leila Diniz, na época, estava bombando, né, e ela ficava enlouquecida que ela queria ser atriz. Eu dizia, esse negócio de teatro, não, esse negócio de teatro não, entendeu? E aí o que acontece? Eu acabei entrando para um grupo de teatro em 1970, 68 no meio, teve a 64, né, o golpe, ficou tudo esquisito, mas eu entrei para o Pedro II e comecei a fazer teatro, espetáculos contra a ditadura. E aí tomei gosto, né? Tomei gosto, eram só espetáculos políticos. O primeiro espetáculo que eu fiz foi o Diário de Anne Frank, e foi essa época, né? E depois teve outros, assim. E tomei gosto. Em 72 entrei para a escola de teatro da FEFIERJ ainda, antiga Guanabara, que passou para a FEFIERJ, era FEFIEG, passou para a FEFIERJ, né, quando mudou para Rio de Janeiro. E já aí eu já estava tomada. Já estava mordida pela cobrinha, pela serpente do teatro. Baco já estava sobre a minha cabeça. E aí eu continuei, então fui. Aí 1970 foi um ano assim, meio que foi de início, né? Porque eu fiz um filme, fui convidada lá para fazer um filme da Adélia Sampaio. Na realidade, a Adélia Sampaio era produtora, não era a direção dela, era a direção do cunhado. Direção do Lulu de Barros. Lulu de Barros, para quem não conhece, foi um super cineasta que tem uma coleção de filmes incríveis, e nessa época, em 1970, ele estava completando 85 anos. Então você imagina o que é, né, o acervo dele, né, a obra dele. E aí continuei tal, escola de teatro, fazendo espetáculos. E aí as coisas foram, uma coisa foi levando para outra, né? Quer dizer, escola de teatro na época, você já saía cantando, dançando, interpretando e pulando corda e fazendo tudo. E era uma época muito legal, né? Porque a gente tinha no Rio, né? Eu morava no Rio, então no Rio a gente tinha a Fiorentina, a gente tinha alguns locais onde depois da aula ou depois do ensaio a gente ia e encontrava Cacá Diegues, encontrava um diretor de coisa, encontrava, né, o pessoal da época, Guarnieri, quando estava no Rio, Domingos, era Fiorentina, era o Degrau, era, sei lá, os bares lá do Rio que a gente terminava a noite ali no que eu chamo de Universidade Acapulco Gerês, que era na praia de Copacabana, numa época em que a gente podia sair do ensaio e ir para lá, ali perto da Francisco Sá, Acapulco Gerês, e sair de lá e caminhando até o Leblon, sozinha. E a gente podia fazer isso, né? Eu fico muito assim, sentida, né? Porque esse povo jovem de hoje que está fazendo teatro, eles
não tem, né? Não tem essas possibilidades, algumas possibilidades que talvez a gente tenha tido, apesar de ser uma época mais complicada, porque não era questão nem do acesso, o acesso também era difícil. Não existiam os estelares, né? Quem fez os estelares foi a TV, né? A TV fez os estelares. O teatro não era assim, né? A gente se encontrava todo mundo nos mesmos lugares e era muito legal. E aí eu fui fazendo espetáculos da escola, depois aí fiz cinema. Assim, a cronologia é meio doida, né? Mas teve uma época, bom, aí da escola eu fui direto para, bom, fiz um filme, outro filme, aí eu fui para Rubens Correia, Teatro Ipanema. Comecei a fazer teste para as coisas, então teve uma seleção de atores para fazer um trabalho de 1 ano no Teatro Ipanema, com Rubens Correia, Ivan de Albuquerque, a Leila e outros, né? Vários, tinha maestro, tinha Lourdes Bastos, Graciela Figueiredo, era uma quantidade de gente competente da época, né? E aí esse trabalho era uma seleção, e essa seleção era rígida, era muito rígida. Nós entrávamos no teatro ao meio-dia e nós saíamos do teatro à meia-noite, todos os dias. Só tinha um dia de folga. E trabalhávamos o tempo inteiro e não podia se dispersar. Então, às vezes, quando eu estou dirigindo ator, e eu falo que ator não tem que ficar falando, se justificando, porque às vezes os atores gostam de se justificar, porque a minha escola, né, já da época da escola de teatro, e esse depois que foi um trabalho também muito denso, né, porque Rubens Correia, se as pessoas quiserem conhecer um pouco, procura, né, o Rubens Correia, o Ivan, arquiteto imperador da Síria, hoje é dia de rock e tal, e foi onde começou. Ai, agora eu esqueci o nome dele. Então, é muito rígido. Depois foi Domingos Oliveira, que é muito mais liberal, né? Era que Deus tenha, era muito mais liberal, mas assim, um grande amigo, uma pessoa que eu adoro, e que se foi também, todos esses já se foram. Estão fazendo teatro lá no outro lugar. Mas sempre assim, o teatro sempre foi muito sério, sempre muito rígido, né? E aí, assim, e veio seguindo, depois acho que em 82 eu fiz fiz espetáculo, João Caetano, a Funarge fez a produção de alguns musicais, né? E eu fiz com direção de Jane Rato, com a Carlota Portela e o Carlinhos Lira, que era o diretor musical, a Carlota era. E eu fiz esse espetáculo, que era Vidigal, Memória de um Sargento de Milícias. Era um super espetáculo, eram 56 atores, 50 adultos e 6 crianças. Era uma loucura. Mas o João Caetano tem camarim para isso, né? E coxia. Então foi muito legal. Aí fiz outros musicais, fiz musical com Paulo Afonso de Lima também. Aí fiz uns trabalhos com pessoal dos musicais e outras peças, né? Hoje é dia de rock, não, Arminda. Eles não usam black tie, eu fiz também. O Cassino da Urca foi com Paulo Afonso.
Eu fiz até revista. Em, acho que foi 81, 82. Eu fiz uma revista que é o Zaquia Jorge, a Vedete do Subúrbio, no Teatro Rival, ainda com o pai da Ângela Leal, seu Américo, também. Então, eu fiz lá e fiz uma outra também com mais uma. E vem por aí, né? Outros espetáculos, e eu não vou lembrar de todos, foram muitos, né? Eu já falei deles no Usam Black Tie, deixa eu ver, daqui a pouco eu lembro mais alguns. Aí. E aí também sempre, uma atrás da outra, eu estava sempre fazendo atualização, oficina com um, oficina com outro, fazendo parte do trabalho. Com domingos, por exemplo, eu cheguei a ser, tipo, eu fazia produção e tipo uma assistente. Agora, como é que começou a história da produção? Assim, eu tenho um histórico de grupo, de companhia, né? De companhia, que era os Olhos d'Água, que a gente fez infantis. Então, durante um longo período, uns 2 a 3 anos, eu vivi de teatro com espetáculo infantil. Só fazia infantil. Aí foi Prata, que é baseado, é do Iremar Brito, né, que é baseado na lenda da Vitória Régia. Foi um espetáculo que foi indicado para prêmio, a gente ganhou premiação, a gente foi para festivais. Com os infantis a gente ia muito para festivais. Também o Espantalho, também com esse mesmo grupo. E a Cristina Brito e o Iremar, eles eu acho que ainda estão, são professores agora da Unirio, né, da Escola de Teatro da Unirio, o Iremar e a Maria Cristina. Volta e meia eles fazem alguns espetáculos também. E você quer que eu conte a vida toda? Aí entrei na produção. Bom, vamos assim, entrei na produção, acho que foi em 92, mais ou menos, com Francisco Gregório Filho. O Francisco Gregório estudou comigo na escola de teatro, e um querido amigo, e ele era coordenador de teatro do interior da Funarte. Então, teve uma época, ele me chamou para fazer produção. Eu falei, mas eu nunca fiz. Ele falou, fez sim, porque quem é de companhia, quem é de grupo de companhia, faz produção, né? Porque faz tudo, né? A gente faz figurino, cenário, produção, faz a música, sonoplastia, faz pesquisa, faz tudo. Um grupo, uma companhia, a gente faz tudo. Então, aí ele me convidou para fazer 2 produções, uma produção para o BNDES, né? Uma produção para o Centro Cultural Banco do Brasil com a Beth Mendes, o texto do Vitor Judes, com a Beth Mendes. Depois foi o Colombo, que era com a Ângela Vieira, Edvin Luiz, Expedito Barreiro, mais Andréa Dantas, e que foi no Banco do Brasil. E o primeiro espetáculo que eu fiz com ele no Banco do Brasil, na realidade, foi o lançamento do grupo Morandubetá. Foi um espetáculo de contação de histórias com Benita Prieto, Celso Sisto, com essa turma, né? E aí entrei na produção, e aí já comecei a fazer, porque eu gostei de fazer. E aí as pessoas já me ligavam e eu dizia, ai, Arminda, eu estou fazendo aqui um trabalho, eu pensei em você. Eu dizia, opa, tem um personagem para mim. Não, eu quero você fazendo a produção do meu espetáculo. E aí eu passei um tempo sem fazer espetáculo, só produzindo. Eu cheguei ao ponto de ter épocas que o meu nome estava no teatro da Ercila, lá Teatro Leblon, estava no Glaucio Rocha, estava na época o Cacilda Becker ainda não era só para dança.
estava no Cacilda Becker e sei lá mais aonde. Então, era uma coisa que não dava tempo de fazer outra coisa, só fazia produção. Com Paulo Afonso, o que aconteceu foi que eu comecei a ficar cansada de só fazer produção. Aí ele abriu uma seleção pro musical, eu fui. E aí fui fazendo. Fiz 3 espetáculos com ele. E, bom, resumindo. Aí comecei a contar histórias, porque eu achei muito legal histórias, né? Depois que eu fiz espetáculo com o Gregório, passou um tempo, fui fazer oficinas de contação de histórias com ele, e aí comecei a contar histórias, e aí nessa coisa de contação de histórias, a minha filha mora em Roraima, e eu acabei trazendo histórias de Roraima e trazendo artesanato, e fazia ia vender artesanato, e a venda do artesanato era uma contação de histórias. Às vezes a pessoa nem levava artesanato, mas levava umas histórias, histórias indígenas. E aí comecei a fazer trabalhos indígenas. E aí já foi... Bom, 2006, quando o pessoal foi para entrar lá no Museu do Índio, hoje eu estava conversando com a Niara, na realidade eu fui uma das fundadoras lá da Aldeia Maracanã, porque eu estava lá quando se entrou lá pela primeira vez, né? Depois lá com os outros, já com a Niara, com o Dalá, em 2006. E aí eu ficava muito lá também, na aldeia. Eu não cheguei a morar, não. Eu morava na minha casa, mas eu ia para a aldeia muito. Fazia muita coisa por lá, e aí comecei a fazer produção do trabalho deles, levando para a escola, para eles poderem trabalhar, e foi continuando, e as coisas são tão... Eu estou passando agora a vida limpo aqui, né? As coisas são muito ligadas, né? Meio que vou encaminhando, vou sendo encaminhada para os lugares, né? Para fazer. Aí eu já vou chegar em Rio das Ostras, eu comecei a pensar que eu queria fazer um vestibular, porque eu fiz várias universidades, várias faculdades, e a única que eu me formei foi teatro, mas eu fiz psicologia, fiz letras, né? E aí eu queria fazer outra. E queria me testar também. Aí resolvi fazer o Enem. Aí fiz um Enem de brincadeira e passei para a UF de Rio das Ostras. Em uma semana me mudei para Rio das Ostras. Por isso que eu vim para Rio das Ostras. Eu vim para Rio das Ostras para cursar produção cultural. Aí quando cheguei em Rio das Ostras, encontrei Vivaldo Franco, que eu tinha trabalhado com ele, porque eu fui coordenadora de estágio da EAT, Escola de Artes Técnicas, Carlos Ripper, que é lá na Mangueira. Então, eu era coordenadora lá, e o Vivaldo também. Ele era professor e coordenador também de lá, né? E aí encontrei Vivaldo aqui. E aí fui encontrando pessoas que, assim, às vezes Carlos Henrique, por exemplo, eu tenho certeza que Carlos Henrique e eu nos encontramos lá atrás em algum lugar. A gente ainda não viu aonde não, mas a gente se encontrou. Uma pessoa que conheci. Aí já comecei a fazer a política cultural também. Esse negócio de coordenação, por exemplo, eu fui também coordenadora de estágio da Escola de Teatro Martins Pena, por um tempo, acho que foi 1 ano mais ou menos, né? E aí aqui eu conheci a Cláudia Bispo, conheci Reinaldo. Foi assim, primeiro Vivaldo, acho que o próprio Cosme, porque eu já conheci o Cosme, já tinha trabalhado com o Cosme, e aí e a Cláudia, né? E aí eu fui chamada para fazer, acho que foi uma Paixão de Cristo, do Ginaldo. Aí quando chegou na Paixão de Cristo, aí pronto. Aí me senti em casa, conheci todo mundo, conheci Marcela, conheci Eliane, conheci Norma, essa turma toda boa que tem aqui, né? E sim, quem me trouxe para cá, quem me conseguiu um local para eu poder morar aqui foi Glauco.
Glauco de Oliveira. Foi Glauco quem, quando eu coloquei no Face se alguém tinha casa ou quarto para alugar em Rio das Ostras, o Glauco que se apresentou. Aliás, um amigo nosso, Alberto Sena, que é o do Cinema Tamoio, né, do Festival lá de São Gonçalo, ele tinha feito um curso de cinema comigo. Assim, nessa estrada, eu fiz alguns cursos de cinema. Eu fiz curso de direção de produção, eu fiz curso de produção de elenco. Então, tudo isso que eu fiz curso, eu trabalhei por um tempo. E depois eu estava fazendo um curso de direção e produção com o Cris Rodrigues. E ele faleceu no final do curso. Eu fui da última turma do Cris. Apesar de que o Cris era meu amigo de muito tempo, porque o Cris tinha tido uma agência de atores e eu era da agência dele, eu tenho ainda foto da agência dele. Eu passei pelas agências, né? Tinha a agência da Sheila, que era agência de atores. Aí também trabalhei lá com produção de elenco com ela e também fiz algumas coisas. Volta e meia eu era chamada para fazer uma coisa e outra. Tem filme que eu fiz que eu nem me lembro o nome, sabe? Nunca vi. Filme estrangeiro. Eu sei que ia lá e tinha participação de... E não via, porque o filme não era lançado aqui. E eu, tipo assim, você quando vai como participação, você não tem muito acesso às informações todas, né? Você vai fazer seu trabalho, recebe seu dinheiro e pronto, né? Não recebe o roteiro inteiro, você só recebe o roteiro aqui na TV, né? Participação em TV, você recebe o roteiro daquela tua cena, você não sabe a novela inteira. O capítulo de ontem, você se não viu, não sabe, né? Então, é isso. Aí cheguei em Rio das Ostras já participando, né, da coisa do plano, do sistema municipal, das lutas desde o início, e também de Paixão de Cristo, Alto de Natal. Aí o Vivaldo já me chamou para o Decameron, que tinha duas atrizes, né, que tinham saído, e aí entrei eu e Verônica, e adorei isso. Daí a gente já vai para o 8º ano. Esse ano estaríamos fazendo 7 anos. Quer dizer, estamos fazendo 7 anos, mas não conseguimos apresentar o espetáculo esse ano. Mas já tem gente querendo levar o espetáculo aí para uns lugares. Então, Decameron continua. E aí é isso. E aí cheguei até aqui, quer dizer, contando história, fazendo artesanato, dando aula de teatro. Eu fui cortando, né, gente? Que eu já estou falando aqui há muito tempo. Acho que chega, né? Hein, o Reinaldo? Falei pra caramba, rapaz. Eu não dá para contar a história da vida, não. Sai muito tempo. A história da vida não sai muito tempo. Cortando. Eu falei aqui que tava fechado o microfone, que você que sabe, que eu só sou Cicerone. Mas vamos intercalando para a gente chegar pois na. Pois mais, chato. né? Eu já percebi. Por exemplo, o seu depoimento, Arminda, foi um áudio tranquilo. Quando eu entro com vocês, a luz, aí embola um pouquinho. Então vou fechar o microfone quando vocês não estiverem falando, para a gente ter um depoimento mais limpo de vocês, tá beleza? Então vamos lá. Deixa eu falar com a Lúcia Reis. Lúcia Reis, eu sei que você também você vem de outro estado, né? Minas Gerais, que aí a gente já tem um cenário um pouco diferente, né? Eu queria que você falasse um pouco desse início, de como você vai. E a Arminda já traçou ali um pouco do cenário político da época, complicado, só falou do golpe, a gente já sabe como era. Falou que a partir da década de 70, década de 60, a gente já sabe como estava isso aqui. E para você, como é que foi essa tua chegada na área cultural, nas frentes que você trabalhou?
que eu sei de algumas, mas não sei tudo. Espera, deixa para você falar aí. Diz aí. Ao contrário da Arminda, tá me ouvindo direitinho aí agora? Tá. Então, eu não venho de uma família de artistas, né? Então foi muito complicado para mim, que eu sempre me sentia assim, meio diferente, né, da família toda. Sempre gostei muito de ler, de poesia, e estava sempre querendo criar, e desde nova, criando as minhas coisas, né? A minha mãe, como diz o Tertuliano, era modista, né? Então, eu criava meus modelitos, aquelas coisas todas. E casei muito novinha, casei com 17 anos, fui para o Rio. E ali eu resolvi fazer, assim, meio perdida, né? Porque eu não me encontrava, assim, não me via em profissão nenhuma, porque eu não tinha esse link, né, muito com a cultura, né, com a família. Então, aí, o que aconteceu? Aí eu casei, fui morar no Rio e fui fazer o curso de decoração de interiores, que era o único no Brasil na época, na década de 70, no Clube dos Decoradores do Rio de Janeiro. Então, ali eu me encontrei. Me formei e me separei também, voltei para Juiz de Fora. Quando eu voltei para Juiz de Fora, ali eu comecei a trabalhar, né, com decoração, com maquetes para cozinhas planejadas, e, né, criava as cozinhas, fazia as maquetes. E um dia, o meu irmão e os amigos dele resolveram montar um bloco carnavalesco no bairro ao lado ao nosso, né? Não era bem aonde eu morava, mas era, né, um bairro logo seguinte. Aí meu irmão me chamou, Lucinha, você quer participar? Eu falei, eu quero. E aí começou. Então, isso foi no início dos anos 80, foi em 1980, e dali eu fiquei em escola de samba até 2006. E assim, geralmente eu era diretora, porque existia uma carência muito grande, né, em Juiz de Fora. Então, eu era diretora do departamento feminino ou diretora do departamento social, mas às vezes eu era figurinista, já fui carnavalesca, e era um rodízio. E nunca fazia uma coisa só. Só que tem um detalhe muito engraçado. Sempre fui apaixonada por mestre-sala e porta-bandeira. Fazia todos os destaques, né, da escola que eu estava pertencendo. Mas os mestres-salas e portas-bandeiras de todas as escolas de Juiz de Fora, quem fazia era eu. Então, era muito engraçado que eu tinha que fazia na casa dos meus pais, né? Porque tinha espaço suficiente para um não ver o trabalho do outro. Então, assim, o legal é a confiança que eles sempre tiveram em mim. E sabiam que o meu trabalho não ia ter o melhor ou o pior, ia estar dentro do que o carnavalesco daquela escola estava querendo, né? Que tinha que ser, e não vazava. Então, assim, foi muito bom, mas foi muito cansativo, porque eu não fazia uma coisa só. Né? E além de ser mãe, cuidar de filho, de casa, e aquela loucura de escola de samba, e fazendo parte da diretoria, e tinha sempre que estar, né, dentro da escola, criando, e era uma loucura. Em casa era uma loucura. E assim, fazia também para outras cidades, fazia para o estado do Rio também. Então, era muito trabalho. E chegou uma hora que eu cansei, né?
e já estava ficando cansada, porque era muito estressante, muito cansativo. E aí, foi essa minha trajetória. Fiquei de 80 até 2006, se eu não me engano, ou 2005, que eu fiquei trabalhando com carnaval. E o meu contato com o teatro era com os grupos de teatro de Juiz de Fora, mas assim, eu era muito novinha na época, essa época eu não era casada, quando eu era solteira. Então, eu tinha amigos que faziam teatro. Então, assim, quando eu tinha uma oportunidade que meus pais me deixavam sair de casa, né, durante o dia, eu ia, né, vê-los, assim, ensaiar, e também eles tinham projetos sociais também. Então, assim, eu ia mais quando eles estavam fazendo alguns projetos sociais, ajudando alguns bairros carentes, essas coisas. Mas depois, na época da escola de samba, já no final, eu fui ter contato com o teatro, foi com um vizinho, né? O filho da minha vizinha, ele tem síndrome de Down, e ela falou, eles vão fazer teatro, e a gente está precisando de alguém que faça o figurino deles, e é meio complicado. E foi muito bom, uma gracinha, e aí comecei a trabalhar também nesse mesmo grupo, que era dentro de um clube em Juiz de Fora, Clube do Bom Pastor, que tinha esse trabalho. Então, aí eu comecei a desenvolver figurino para cadeirantes, essas coisas, né? E foi o contato que eu tinha mesmo com o teatro. Mas, como todo mundo sabe, o carnaval é um teatro a céu aberto, né? E, então, assim, eu falo que eu lido com teatro há muito tempo. E aí, assim, dentro da escola de samba também, além de, né, destaque, criação de figurino, essas coisas, alegorias, eu era apaixonada também em fazer a arte final nas alegorias, né? Então, assim, eram coisinhas que eu gostava muito de fazer. E aí, não tenho muita certeza se foi 2006, mas acho que foi 2006 ou 2007, que eu me mudei. Minha filha passou no concurso em Rio das Ostras, meu filho também veio trabalhar em Rio das Ostras, e eu larguei tudo do dia para a noite. Liguei para os meus filhos, falei, arruma uma casa aí legal que eu quero mudar para ir. E eles também queriam que eu viesse, né? E do dia para a noite eu mudei. Larguei tudo, no auge da minha carreira, larguei tudo, e vim embora para Rio das Ostras. Muito cansada já de carnaval, não queria mais trabalhar, mas com carnaval, né? E fiquei aqui, né, durante quase um ano, né? E já tinha conhecido o Reinaldo, e foi o Reinaldo a primeira pessoa que me deu a oportunidade para fazer um trabalho, que ganhou até o prêmio, né? Melhor cenografia na época. E porque as pessoas, eu até entendo, eles tinham um preconceito, porque eu vinha de uma escola de samba. Então, as pessoas achavam que se eu fosse fazer teatro, eu ia colocar muita pluma, muito paetê, muita lantejola, mas, assim, o meu trabalho no carnaval sempre foi um trabalho bem diferenciado. Não era né, com excessos, eu nunca gostei de excessos. Então, assim, a minha assinatura todo mundo conhecia. Chegavam meus figurinos e aí já falava que dali é Lúcia, coisa e tal. E aí vim para Rio das Ostras e aí Reinaldo, né, me deu essa oportunidade, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho como cenógrafa, e daí para frente começou, né, tudo, né, e foram vários grupos, né, que eu trabalhei muitos anos
na escola de teatro com os alunos, né, da Marcela, né, que foi uma fase maravilhosa também. E é isso, né? Mudei completamente, né, de sair. Sair daquilo, e, né, do carnaval e cair no teatro. Mas nunca deixando de fazer a arte, que eu sempre quis, e que no princípio, né, na minha infância, na minha adolescência, eu não entendia muito o que acontecia comigo, eu me sentia diferente das outras pessoas, assim, né, que eu convivia. E é isso aí, Reinaldo. Não sei se você quer mais alguma coisa. Decameron, o figurino de Decameron, que já foi indicado a prêmio, já foi premiado, é de Lúcia. Cenário também de Decameron. Cenário também é de Lúcia Reis. Estamos nas estradas já. Ó, aqui, deixa eu fechar aqui de vocês. Você falou gente... de carnaval, Lúcia. Vou passar aqui o... Eu não falei da minha parte, Lúcia. Eu não falei da minha parte. De carnaval, né? De carnaval, né? Mas eu trabalhei muito no carnaval. Mas, assim, da questão de figurino, eu nunca fiz, não. Eu fiz só assistente do Alexandre Muruti no figurino da Comissão de Frente da Mangueira. Aí eu fui assistente dele naquele. Ó, vou fechar. Mas carnaval eu trabalhei como intérprete. Eu vou fechar o microfone de vocês um pouquinho, porque realmente dos três juntos está dando um problema sério aqui. E vou botar os recados aqui, algumas pessoas que comentaram, tá? Vamos lá. A Vânia botou os coraçõezinhos aí na fala da Arminda. A Graça falou que ama trabalhar com a Arminda. Mais. Graça comentou, Lúcia, Nossa Senhora, foi no bando de cangaceiras, sensacional. Glauco mandando aí um boa noite, pessoal. Lúcia, querida. Marcos Magno, que chegou aqui também. Marcos Lucas. Marcos Magno é outro baiano. Marcos Lucas, nosso parceiro, figurinista também, Marcos Lucas. Opa, estou aqui, vamos transformar em volta para que tudo seja arte nesse mundo. Seria muito bom, né? Então, o que me chamou a atenção aqui. Primeiro, deixa eu corrigir uma fala da Lúcia. Eu não dei oportunidade nenhuma. Nenhuma. Eu precisava de um serviço especializado. Burrice minha de ter uma cenógrafa, uma figurinista. Eu já tinha trabalhado com outras pessoas que trabalharam na indústria do carnaval. E eu sei do enorme potencial que essas pessoas do carnaval têm de conhecimento de material, de habilidade. Eu seria um idiota de ter uma cenógrafa na minha cidade, uma figurinista, e não buscar aproximação, não trabalhar com essa pessoa. Então não foi oportunidade nenhuma. Eu precisava dos seus serviços e você executou brilhantemente, tanto que você ganhou o prêmio de melhor cenário no sketch, o lendário Bando de Maria Ortigão e a Vaca Lerdeza, né, o sketch, né, que é um texto meu, que eu dirigi, e que eu fui muito feliz em ter me aproximado de você. Já tinha me aproximado para fazer os Marias, mas esse trabalho saiu primeiro que os Marias, e foi bacana. Então não foi oportunidade nenhuma, cancelo o que a Lúcia disse, eu não dei oportunidade nenhuma. Ela é uma profissional brilhante mesmo, né, e faz todos os figurinos da CIA da capital, né, quase todos que ela pegou depois que a gente começou a trabalhar junto, né, os figurinos, cenário, né, todos aí. Uma coisa me chamou a atenção no depoimento de vocês duas, que assim, a Arminda, apesar de fazer 1000 coisas, a Arminda tem a Arminda é atriz. A gente olha para a Arminda é uma atriz. E aí ela fala dessa coisa da influência, né, da família, que começou cedo e foi fazer. E a Lúcia, com um trabalho artístico maravilhoso, mas é o que a gente chama na nossa área de um profissional técnico, que ela trabalha com cenários, figurinos, e você vem de uma área totalmente técnica, que é a decoração, né, Lúcia? Que exige, sim, arte, que exige bom gosto, que exige sensibilidade, mas que exige muito de arquitetura, né, de tudo isso.
Então fala um pouquinho de como foi importante essa área inicial da decoração para você desenvolver seu trabalho tanto no carnaval quanto no teatro. E depois eu volto com a Arminda. Vou abrir seu microfone aqui, Lúcia. Oi. Então, o curso de decoração é que abriu esse leque. Porque dentro do curso de decoração tem toda essa parte de arquitetura onde eu tenho tenho capacidade para fazer um cenário. Então, assim, e dali também surgiram os figurinos. Já vem, né, lá de trás, que a minha mãe, né, trabalhava, né, era modista, como dizem. Então, eu comecei a, né, estudar, porque que na época da Rainha Vitória, a cadeira perderam os braços, porque ela queria que o vestido dela ficasse em volta. Então, aquilo eu comecei a me apaixonar. E a partir daí é que me deu condições de partir para, né, para figurino, para cenário, e me encorajou, tipo assim, que não só no teatro, mas para fazer uma alegoria de escola de samba, a gente tem que ter muita responsabilidade, que são pessoas que vão carregar lá em cima. Então, eu não poderia ter né, teria que saber todos os cálculos, né, para subir uma alegoria. Então, o curso de decoração, para mim, foi muito importante, apesar das pessoas falarem, mas você é decoradora de interiores, mas o tanto que a gente... É um leque de opções que você tem dentro do curso, que você não precisa só virar, né, ser um decorador. Trabalhei alguns anos, né, como decoradora e depois passou, né? Mas isso me deu muita base para poder criar, para poder né, saber a estrutura, fazer essas coisas todas, né, de cenário, figurino. E foi isso aí, foi assim, foi maravilhoso esse curso. E ali eu me encontrei. E hoje é a minha base, foi esse, né, esse meu curso, e para hoje ser quem eu sou. É isso aí. Não sei se eu respondi direito, que às vezes eu me perco, porque eu começo a viajar, lembrar de outras coisas, e você me conhece, né, Reinaldo? Não, tá respondido, sim. Eu vejo muito diálogo entre essas áreas, né? Tanto a decoração, a arquitetura, o carnaval, porque tudo trabalha com uma pesquisa, um nível de pesquisa, de história, né? É necessário, porque, como você falou, é um leque de conhecimento que você... É um repertório que você tem que ter brilhante. Vou abrir de novo para você aí, pode falar. Então, porque igual meus filhos são todos, eu faço muita pesquisa, né? Vou estudar, vou pesquisar. E no curso de decoração, o que aconteceu? Eu aprendi a conhecer madeiras, materiais, né, para obra, porque hoje eu não pago mais o CREA, essas coisas todas, né, mas eu tenho licença para, né, fazer plantas, projetos de casas até 2, 3 andares, até 3 andares que eu posso, entendeu? Então, assim, mas assim, é muita coisa, é muito estudo, porque a gente estuda a madeira para ver um quadro, né? Uma escultura, uma pintura. Nós tínhamos aula de anatomia. Então, assim, é um curso muito completo, que dali, vamos supor, com esse curso de anatomia, a pessoa pode descobrir que eu quero ser médica. Você está entendendo? Porque é muita coisa que a gente estuda em um curso de decoração, porque existe também um preconceito em relação ao curso. Eles falam que é arredador de móvel.
não é isso. A gente estuda psicologia. Eles falam que decorador, né, que hoje é designer de interior, que né, a gente só sabe para redar móvel, né? Redar, que é em Minas, né? Que é empurrar, né? Tirar do lugar. Então, é isso aí. É muito bom e eu aprendi muito, gente, muito, mas muito mesmo com esse curso. E é a minha base, entendeu? E tem aquela coisa do instinto, né? Porque quando eu fui fazer o meu curso, muita coisa eu já sabia, eu precisava de ser lapidada. Porque eu falo, a arte, a gente nasce com ela e a gente não... No meu caso, né, que o Reinaldo eu sei que tinha na família, né, a gente já cantava, né, tocava essas coisas, a Arminda também. No meu caso, eu assim, sou prova viva que quem nasce para a arte já nasce com a gente, entendeu? Porque eu não tinha como ir para esse lado. E eu fui, através de muitos problemas com a família, de ninguém aceitar, né? E acharam que eu era meio, né, meio maluca, né? Mas é isso aí. Mas eu sou muito feliz com a trilha que eu segui. Muito satisfeita e, assim, só tenho a agradecer. E a gente agradece também, inclusive, ó, as coleguinhas que, ó, a Liane falou, figurinista maravilhosa. A Vânia disse que eu já usei muitos figurinos feitos pela Lúcia, amo. Né? Mais alguma coisa aqui? Acho que por enquanto só aqui. Mas essas são pessoas que, para ator, né, Arminda? Deixa eu puxar a Arminda aqui. Para nós atores, tá bem. Para nós atores, né, Arminda? A gente precisa tanto ter segurança com o que a gente veste em cena, né, com os adereços, né? Então, assim, de extremo. Quando vejo aqui a Vânia falando que já usou muitos figurinos, a Eliane, figurinista maravilhosa, porque o figurino pode derrubar um ator. Lógico que não há culpa do figurinista, é um conjunto de falta um olhar, né, geral. Mas, assim, pra gente que tá... Eu não tenho muito assim, aquele método de construção de personagem que é de fora para dentro, de dentro para fora. Cada trabalho é uma história. E já teve casos do personagem vir com figurino. Quando eu coloco o figurino, vem. Né? Aconteceu isso em Casamento Suspeitoso, com o figurino que a Lúcia fez. E que quando eu coloquei a roupa do frade, né, quando veio o movimento, veio o corpo, veio tudo com o figurino. Então é de extrema importância. Pode falar, Arminda. O figurinista, né, e a Lúcia tem muito isso, alguns figurinos são ou de época ou de um personagem que é ficcional e que não tem, mas tem figurinos, por exemplo, do naturalismo, né, o figurino de hoje, né, eu, Arminda, eu, personagem Maria, e aí que vai. Então, o que acontece é que a figurinista, ou o figurinista, ele pega essa roupa que eu estou vestindo, vai ser a mesma roupa, mas ela não vai ser a minha roupa que eu estou vestindo, porque ela, quando você pega e você bota, é figurino. Eu não sei qual é a mágica, mas é figurino, é diferente, entendeu? E a Lúcia tem muito isso, é diferente, sabe? E tem várias pessoas que não entendem muito essa diferença. Eu tive, assim, também umas pessoas, assim, figurinistas, bem legais também na vida, assim, né? Usei figurinos muito legais. E realmente, Lúcia, essa coisa, por exemplo, os figurinos da Ciltaz, eu vou falar aqui do Decameron, que a maioria já viu, né? E é, assim, meu xodozinho. Então, o figurino,
aquela coisa de tantas saias que quando muda, chega a Lúcia e diz assim, não, você usa este chale aqui, porque... E aí a personagem, ela pega aquele chale e já mudou, já não é a Siltasa, já é a Zoraida, e já é, entendeu? Já virou para Maria porque já usou outra coisa, e são pequenos detalhes, porque a mudança de roupa... ela entende o teatro, né? A mudança de roupa é rápida, não é muito fácil, e ela traz isso para a gente, e realmente é uma segurança. Tanto que, às vezes, quando ela aparece no camarim, eu digo, ai, pelo amor de Deus, faz uma maquiagem aqui, bota com certo, porque é o detalhe que falta, né? Se pudesse, teria sempre no camarim, sabe? Então, a importância, né, da criação, né? Eu te falo que é a equipe de criação, nem chamo muito da equipe técnica, né? Eu coloco o figurino, o cenário, o diretor, né, o ator, o ator no elenco e a equipe de criação, né? Porque ela funciona junto, né? O figurinista, ele tem que assistir o espetáculo, ele tem que assistir o ensaio, para ele saber que naquela hora, aquela saia não pode ter aquele botão, ela tem que ter um outro negócio ali, porque não dá para a atriz arrumar aquilo, sabe? Então, ele tem que assistir o espetáculo. E eu vejo hoje em dia alguns figurinistas que não assistem, vão lá, sabe como é, depois chega quase nas vésperas com o figurino pronto e não rola. A Lúcia quer falar, eu acho. Fala, Lúcia. Antes de qualquer coisa, quando me chamam para ser figurinista ou cenógrafa ou aderecista, a primeira coisa que eu peço é o texto para poder ler. E depois eu faço questão de acompanhar, nem todos, mas alguns ensaios, quando eu posso ir, eu vou também aos ensaios. E é necessário, não tem como você criar um figurino, porque assim, quando eu leio o texto, eu tenho a minha imagem ali, mas o diretor dele, o diretor do espetáculo, já tem a visão dele. E quando chega no ator, o ator é que vai dar vida àquele personagem, que aquilo tudo que eu construí, às vezes eu tenho que desconstruir para construir o que o ator, né, construiu como personagem. E até o diretor também, às vezes, tem que mudar alguma coisa, porque o ator, né, deu uma vida completamente diferente do que a gente imaginava. Mas, assim, tem coisas que são pontuais, né? Que é época, que é núcleo familiar, né? Que é isso tudo que a gente tem que estudar dentro de um figurino, né? Condição financeira, né? A vida social daquela pessoa, a idade daquele personagem, que muitas vezes não tem, aí a gente tem que perguntar para o ator. Então, é isso que você está falando, de muita gente que chega com a coisa pronta, não, já está aqui o figurino, não é assim. Não é assim. Então, a gente tem que dar essa segurança que você falou. E outra coisa, eu não gosto que meus figurinos apareçam mais do que os atores. Quem tem que aparecer são os atores. Meus figurinos têm que levar... Os atores têm que levar um figurino leve, que eles tenham mobilidade. Eles têm que parecer pesado, vão ficar pesado. Mas, mesmo pesado, eles têm que ter mobilidade. Porque quem tem que aparecer é o ator, né? É a interpretação dele, aquele personagem, e não meu figurino. Isso aí. E o ator também tem que se esforçar para fazer um personagem onde ele seja, e não o figurino, né? Então, o figurino vai complementar essa construção, né? E aí a culpa não é do figurinista, né? A culpa é do ator, que não soube também fazer a coisa direitinho, né? Eu ia falar exatamente isso que eu comentei, que o figurino tem que ajudar o ator, né? Que pode atrapalhar, tal, mas tem ator que atrapalha o figurino, né? Quer dizer, não só ator, tem iluminador que atrapalha o figurino, tem uma
uma festa. Agora, Por isso é muito agora importante isso, isso que a Arminda falou, agora isso, que você falou, Arminda, sobre trabalho de companhia, de trabalho de grupo, né? É muito importante porque o grupo também te dá essa noção de conjunto, de coletivo, né? De que eu acho muito bonitinho, né? A oração do teatro, quando a galera se junta e faz, eu boto a minha mão na sua, eu encosto meu pé no seu. Pô, seria tão bom se fosse verdade. Seria tão bom se na hora de falar para fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho. Aí chega em cena, é cada um por si, né? Chega em cena, e aí você não vê o conjunto, né? Você não vê. Enfim, isso tudo que a Lúcia está falando, como eu sempre falo, a Lúcia é minha figurinista, minha cenógrafa, e eu sei que é assim que ela trabalha, porque a gente já teve. Né, a gente já quis se matar também, mas a gente já teve, né? Já teve muita troca de bola, assim. eles arranca-rabo de repente. Tem que ter. Fala aí, Lúcia, me xinga. Tem que Que ter. tá aberto. Não, é normal. Tem dia que eu falo para ele, você quer ser figurinista? Tem dia que o diretor tá ultrapassando, né? Aí, Os limites dele. aí a Ô, figurinista. Reinaldo, E o cenário, quando ele falou assim, isso não vai dar certo. Eu falei, fica quieto. Isso não vai dar certo. Eu falei, fica quieto. Olha, Não, Arlequino. Arlequino, assim, eu acho que o espetáculo, a estética do Arlequino é maravilhosa. Né? É fantástico. E sobre essa questão do peso, Arminda, que a Lúcia falou do peso do figurino, eu tive um episódio com a Lúcia quando ela fez o figurino dos Marias. Eu dei a referência para ela, ó, que eles vivem num povoado na Idade Média, a estética é grotesca, eu queria um peso nos figurinos, queria. A Lúcia fez o figurino de tactel, meu irmão. De tactel. E você olhava para o figurino e você via um figurino pesado. Porque foi o tratamento que ela deu. E aí a gente vai aprendendo também com os profissionais que a gente vai. Ela deu um tratamento no tactel, escovou, tingiu, e aquilo tinha um peso em cena e era levíssimo para os atores. Era figurino volumosos, principalmente para as atrizes, e pô, leve. Então, assim, é muito importante, né, a gente até dar esse espaço para trabalhar, né? Dar o espaço para o figurinista trabalhar, para o cenógrafo trabalhar. Repete. Eu gosto, quando eu tenho essas, igual o Reinaldo falou, mas isso aí não vai dar peso. Eu falei, você confia em mim? Aí, foi o primeiro trabalho mesmo de figurino que eu fiz com ele. Ele confiou e saiu o resultado. Então, assim, a gente tendo a liberdade também para criar, para trabalhar, o diretor nos dando essa liberdade, é muito bom, fica mais fácil para trabalhar. Hoje em dia ele já fala pouco, ele só fala assim, eu quero mais ou menos isso, se vira, né? E é isso aí que a gente tem, essa cumplicidade, né? É uma relação que a gente vai construindo, né? Deixa eu falar com a Arminda aqui agora. Sim. Arminda, voltando lá no seu histórico, eu queria que você dissesse um pouquinho pra gente, porque, como você falou aí de uma garotada que está fazendo hoje teatro e tal, você falou que quando você começou era um momento muito complicado, né? Quando veio logo o golpe. E tem uma coisa muito comum que a gente ouve falar a respeito da música. A gente ouve dizer que a Tropicália é um produto da ditadura. Que a Tropicália ela nasce por causa da ditadura. E aqui eu não estou falando que é nem que não é. É o que se fala. E nós temos um teatro também muito emblemático desse momento, né, com Roda Viva, né, com Vianinha, com Zé Celso. A gente tem uma história. Guarnieri. Né, e é a história que foi a base do nosso teatro, da nossa construção de um teatro realmente nacional. Né? No teatro, você acha que acontece um pouco isso? O Grupo Oficina, Arena.
né? E você acha que no teatro também a gente também tem esse legado que foi impulsionado por um momento de privação e a gente teve que criar e criar e criar. E o nosso teatro daquele momento também foi um produto estimulado pela ditadura? Com certeza, Com certeza. como eu fico pensando também nesse momento triste que a gente está aqui, eu fico pensando, gente, por que que o pessoal da dramaturgia não escreve algumas coisas, porque a gente precisa colocar para fora. De 64 eu ainda não estava no teatro, mas eu já, 68 eu estava no festival, né? A música na época também era uma música que foi um botar para fora, né, a pressão que a gente sentia na época da ditadura. O teatro que a gente fazia, eu vou falar assim um pouco de mim, mas vou falar de outros também. O teatro que a gente fazia porque a gente queria dizer, né? Tinha um espetáculo que foi uma das da. Eu saí um dia da faculdade, eu fazia FAUP, e eu saí da faculdade pela mão de 2 brutamontes da Polícia Federal, né? Porque hoje em dia eu posso falar nisso tranquilo, porque eles não vão vir atrás de mim. Mas por muito tempo eu não podia falar nada sobre isso e minha vida foi muito atrapalhada por causa disso. Então a gente fazia, teve o Roda Viva, que a gente fez, que foi uma colagem a várias mãos, juntamos os atores da faculdade, né, o pessoal que tem um grupo de teatro que tinha feito o Diário de Anne Frank, e a gente fez uma colagem de um espetáculo só com músicas e poemas e textos proibidos, né? Então, porque a gente queria falar, e a gente fez, e eu acho que na época, né, todos queriam falar. Eu acho que até nos anos 70, né, até o Ilo Krugli, que fazia História de Lenços e Ventos, né, fazia muita coisa para criança, era também porque queria falar para as crianças aquilo. E a gente eu tive o privilégio, né, de estar no teatro no dia que a polícia entrou com papel dizendo, era a véspera da estreia do Calabar. E eu estava lá no Teatro João Caetano e a polícia entrou, eu fico emocionada ainda, a polícia entrou dizendo que o espetáculo não ia estrear. Você imagina um espetáculo como Calabar, um musical, que eles trabalharam meses, pronto, lindo, maravilhoso. O meu marido, na época, estava fotografando e essas fotos sumiram. Parece que tem uma das atrizes que tem fotos. Os atores têm fotos, né? Mas as que a gente tinha sumiram. Então, o casamento também acabou, tudo foi cada coisa para o seu lugar. Mas estar naquele lugar, naquele momento, com a polícia entrando e dizendo que o espetáculo não vai estrear, com tudo pronto, convite marcado, divulgação na imprensa, tudo para a estreia de Calabar, né? Se alguém quiser conhecer um pouco dessa história, procura Calabar no início, né? Quando da primeira montagem, que era maravilhosa, era linda, maravilhosa. E a polícia entrar e dizer que não estreia, sabe? Não estreia. Como é que foi aquilo, né? E vários, né? Vários espetáculos que vieram
com o pessoal, teve pessoal de São Paulo, teve o cemitério de automóveis, né, que veio para cá, teve o pessoal do, qual é ai, do pessoal da oficina. Eu tô com a imagem do cartaz na minha cabeça e o nome não vem, então isso é caduquice já. Mas vários, né? Os próprios espetáculos, apesar de serem os espetáculos que o pessoal dizia que era o povo muito louco, que era o povo do Ipanema, né? Mas eram espetáculos políticos, porque na época a música que saía não saía de outro jeito. Os compositores eles tinham que inventar letras para fugir da ditadura. E tinha mais uma coisa, nessa época a gente tinha censura tão forte. Então, você, quando ensaiava um espetáculo, quando você ia estrear, você tinha que mandar o texto para censura, o texto para esbate, o texto para não sei para onde mais, e ia estrear. Tinha que ser perto da estreia, o espetáculo tinha que estar pronto, e eles iam lá assistir quando bem lhes aprovesse, né? E muitas vezes o texto, quando você mandava antes o texto, então muitas vezes eles pediam, na maioria das vezes, eles cortavam coisas, cortavam. Aí a gente tinha que decorar aquilo cortado com uma raiva danada. E aí a gente tinha espetáculo para censura, mas a gente continuava fazendo o nosso espetáculo, a gente prestava não, sabe? A gente não deixava não. Aí tinha o dia da censura. No dia da censura era o texto da censura. A gente ia fazer o espetáculo, o texto da censura. Tudo que estava cortado a gente não falava. Era absurdo, porque eles mutilavam o espetáculo. Aí passou o dia da censura, estreia. A gente estreava o espetáculo que a gente queria. E ficava lá segurando, porque se tivesse um na plateia, quando eles podiam aparecer, eles apareciam, não era o mesmo, não era nunca a mesma pessoa, né? Então, geralmente nos teatros, a gente sempre tinha ou porteiro, ou um técnico, alguém, a bilheteira, né? Que ia avisar ou pedia para avisar lá que eles não entravam geralmente no início do espetáculo, eles entravam no meio do espetáculo, era um terror, né? E aí a gente, às vezes, depois que eles entravam, a gente mudava algumas coisas, não tirava tudo exatamente, mas já fazia um pouco diferente. Às vezes era uma questão só de mudança de entonação, a gente mudava. Era uma arte, sabe? A gente escapar da censura, a gente, tipo, enganar a censura. E a gente ria muito com isso, porque eram totalmente idiotas e eram absurdos. E tinha uma coisa também, né? De repente, eles podiam entrar no teatro, tirar a gente do palco e levar. Também, né? E eu, tipo assim, na época eu participava não só isso já desde o Pedro II, não só da coisa dos espetáculos e disso, como também de movimento político, né? Então era problema em cima de problema, sabe? E assim, em produção, né? Eu teve duas coisas que ficaram na minha responsabilidade, tipo assim, do movimento da Uni, né? Então eu estava responsável pela produção no espaço. Então era a produção de uma mesa na semana para comemorar os 50 anos da Semana de Arte Moderna, em 72. Eu estava na faculdade, na FAUP, Faculdade Pedro II. Aí eu montei a mesa. Com quem que eu montei a mesa? Antônio Weiss, Ailton Escobar, que era da Sociologia da Comunicação da UF, que era um cara procurado, Carlos Drummond.
o povo todo que estava caçado, né? Eu fiz a mesa com eles. Então, por isso teve a confusão. Aí me tiraram de lá quase pelos cabelos, mas fiquei viva. Tem gente que acha que eu morri, mas não morri, não. Fiquei viva. E aí a outra foi na PUC. Eu fiz psicologia na PUC. E também eu era do diretório, né? Inclusive Jacques Wagner, né? Ele foi o presidente do DCE, eu era do diretório do CTCH, que era Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC. E nessa época, uma das coisas lá que eu fui para lá, para a PUC, para ser protegida também pelos padres, porque eu não estava podendo ficar, né? Eu fui expulsa da minha faculdade, da outra. Então eu fui para a PUC. Na PUC, a vice-reitoria, os padres me protegiam, e protegiam todo mundo e não deixavam mesmo as coisas acontecerem lá dentro. Então eu fiz um show. Quem era no show? MPB4, Milton Nascimento, Chico Buarque. E a produção. E esse show foi uma loucura e depois deu maior problema, porque eu botei mais gente do que podia, essas coisas. Mas foi bom, foi ótimo. Mas eu já era assim, uma coisa de produção, mas eu nem me sentia produtora, eu sentia uma pessoa ativista que estava no movimento e que aquilo ali era bom para o movimento, que ia juntar um monte de gente e a gente ia falar contra a ditadura e a gente ia discutir isso depois e era por isso que eu queria, né? Mas foi por aí. Eu tentando me lembrar de outras coisas, assim, da questão do teatro, né? Mas eu acho que, eu não sei se eu respondi a pergunta do Reinaldo. Respondido sim, Arminda. Respondido sim, e é legal, porque assim, a gente acessa muito dessa história que você está falando através dos livros, né? Através do estudo. E às vezes o nosso coleguinha não sabe que do nosso lado tem a memória viva, como você. Por exemplo, o Joel Barcelos, que participou da montagem de Vestido de Noiva, pô, que foi o marco divisor do teatro brasileiro, a inauguração do modernismo brasileiro. O cara estava aqui Eu na fiz nossa 2 cidade. filmes com o Joel. Então, Eu pô, com o ele estava Neville de aqui na nossa Almeida. cidade. Então, além dele ser esse cara do cinema, super importante cinema nacional, ele estava nessa montagem icônica do Vestido de Noiva. E estava aqui na nossa cidade, ninguém foi lá trocar uma ideia, acessar e conversar, enfim. Mas é isso mesmo. Deixa eu só falar para vocês aqui alguns recadinhos aqui, algumas pessoas comentaram aqui. Aqui a Vânia falou, a Lúcia assiste e ainda ajuda muito, muito presente no dia a dia do espetáculo. Só o meu que ela tá me devendo aí umas vindas no teatro. Aí ela riu. Márcia Tardino. Lúcia é figurinista que desenvolve o figurino junto com o diretor. Isso é esplêndido. Às vezes ela não quer participação do diretor, não, mas eu boto o pé na parede, na porta. Ó, a Vânia falou que tem de tudo, né, Reinaldo? Tem de tudo, Vânia. Tem de tudo. É uma confusão louca. Arminda é um dinossauro do teatro. Mas é mesmo. Morre de tudo. Não, é um dinossauro vegano, né? Não é um tiranossauro rex, não. É vegano, Arminda. Vânia, diretor, eu levo isso a sério. A oração é coisa séria. Eu também levo a sério, Vânia. Não parece não, mas eu levo. Quando a parada é de verdade. Tu quer ver uma coisa? Deixa eu só um relato rápido aqui para justificar a minha fala, o negócio da oração que eu peguei como exemplo. Uma vez eu estava com um grupo de jovens atores na Coxia e estava uma zona. Né? Eu querendo saber de vaidade, como é que tá meu batom, como é que tá isso, como é que tá aquilo. Né? E... vambora, vai estar na hora, vai dar o terceiro toque. Nós nem fizemos a oração, nem falamos merda. Falei, tem que estar com o texto decorado, as marcas decoradas e fazer o trabalho. O resto é o resto.
deu uma cagada e depois falaram, sabe o quê? A culpa não foi da desconcentração da coxia, a culpa foi porque não deu merda, porque não fez a oração. Ah, me poupe, velho. Não, sem essa. Então, quer fazer oração? Faça, mas faça com verdade. Né? Faça com verdade. Né? E, pô, Vânia não estava na coxia nesse dia, só para falar, só peguei a fala dela aqui para justificar. Pô, quer dizer, Arminda, tu levando bordoadas, né, correndo o risco de ser presa, para nego hoje tá, vamos fazer oração e tudo vai dar certo. Oração não tira o seu sonho de dentro do teatro, não, pô. Amor, se você não ensaiar, Reinaldo, às vezes, eu fico olhando, tem uma geração, né, que é a geração do decore e entra, né? É o decore e entra. E eu sou de uma escola que vem de trabalho, de meses, 6, 8 horas de trabalho diárias, não é? Leitura de texto, não sei, quando você sai da mesa, você já tem aquilo tudo na cabeça e vai ficar fazendo improvisação e tudo para poder trazer o personagem. O personagem não é o espírito que quando você lê o texto e vai entrar em cena, ele entra. Não é assim. E isso eu vejo muito hoje com isso, né? Que é mais ou menos, tipo assim, a própria televisão, que as pessoas acham que é assim, não é não. Quando os atores que estão, né, no contrato, por exemplo, quando estava em Velho Chico, né? Os atores que estão no contrato, né, para fazer, a gente tem Velho Chico começou a gravar em fevereiro, a gente começou em novembro a fazer trabalhos numa sala de oficina. Veio gente de tudo quanto é lado para dar oficina de tudo, entendeu? Porque senão a gente não consegue, é muito estudo. Quem fala que ator não, é muito estudo. Se você vai pegar um personagem, você tem que saber aonde, por quê. Você pega dando exemplo de Decameron, né? Lá de 1300 e não sei quanto. Gente, o que estava acontecendo? Por que eles estavam fugindo? O que era? Qual é a história? O que tinha aquele país com outros países? E você tem um estudo para fazer enorme que não cabe em um mês de decore e entra. O Ian Michalski, ele falava que no trabalho dele de análise de texto, que ele dava o exemplo, né, de que é uma construção, né, é uma edificação. Então, o que a plateia vê é o acabamento, o que seria numa construção a tinta da parede, a cerâmica, a janela, que é o diálogo. Que é o diálogo, seria essa parte que fica visível. Mas a estrutura que mantém a casa de pé, as bases, os alicerces, né, as colunas, isso é um trabalho que vem mais profundo, né, é um trabalho de estudo, de análise do texto, através do personagem, das circunstâncias dadas, enfim, de uma série de coisas. Então, é realmente isso. Pô, às vezes acho que vai chegar e simplesmente vai entrar, estou com o texto decorado, entro e faço. Pode dar certo uma vez, duas, mas aí, meu irmão, um dia a casa cai. Deixa eu ver. Não dá tão certo quando deveria dar, né, Reinaldo? Não dá. Ô, Arminda, sabe o que eu já ouvi? Eu já ouvi me falar uma vez assim, Reinaldo, você é viciado em ensaiar. Uma crítica que me fizeram que eu sou viciado em ensaio. Olha, e eu tomei como elogio, mas me fizeram em tom de crítica. Pô, mas simbora. Ó, olha só para dizer aqui, eu fui aluna de Bárbara Eliodora, fui aluna de Ian Michalski e de José Renato. E fui criticada por eles, na época de Jornal do Brasil, não sei o quê, fui criticada. A Bárbara Leodora, ela numa peça, ela até me salvou um pouco, mas falou. O Ian Michalski fez críticas de espetáculos nossos, que a gente ia lá buscar, a gente ia chamar eles. Pô, isso é uma delícia. Ó, a Márcia falou aqui, já ficamos até madrugadas fazendo figurino com Lucinha.
ao grau de intimidade. Lucinha, né? Eu tenho que falar Dona Ana Lúcia, né? Fogo. Eliane Soares, querida Arminda, atriz maravilhosa, minha parceira, essa parceria aí é forte mesmo. Oi, Eliane, beijo. Graça Morena, desejo de trabalhar no teatro com a Arminda, na contação de histórias já tive o privilégio. Vamos, cara. Graça essa fala que quer, fica lá em Casimiro de Abreu, ó, na beira da cachoeira, não quer nada. Ela não sai de lá. Não sai não. O George, sempre textão, né, George? Eu vou começar a cortar teus textos, tu vai ver. Lúcia e Arminda, gratidão. Meninas, a escola da vida é fantástica. E a minha segunda-feira é um curso de extensão aqui na Cia da Capital, pois aprender é estar diante de flores como vocês. São essas histórias de caminhadas aqui contadas, verdadeiros fertilizantes para o nosso teatro. Esse cara é um poeta. Como é bom conhecer profissionais de tanto glamour como vocês. Orgulho de ser ator. Esse é um poeta, né? Vou te contar uma história. Olha a gente fazer assim. Oba! Ó, a Vânia também, fala pra cá, Vânia. Ainda bem que você me tirou dessa, porque eu tenho horror de barulho na coxinha e no camarim. Então nem me fale. Eu sou a que preciso do silêncio, da concentração para deixar vir o personagem e dar o melhor de mim. Frescura também, Vânia. Para de palhaçada. Não precisa nada disso, não. Precisa não, Arminda. Precisa de silêncio em coxinha? Pra quê? Eu não gosto de barulho na coxinha. Coxinha é lugar de concentração. Fala, Lúcia. Aliás, do camarim, pra mim, é lugar de concentração. Eu não admito barulho no camarim. Fala, Lúcia. A Arminda não gosta? Olha, e ela tem um lugarzinho. Aí ela chega, coloca a coisinha dela. Às vezes chega alguém e coloca. A menina gosta dela, da concentração. E chego 2 horas antes no teatro. O Daniel Filho fala uma coisa no livro dele, O Circo Eletrônico. Ele fala que o ator de televisão, foi Daniel Filho que disse, não sou eu, Daniel Filho. Só precisa de 3 coisas, decorar o texto, respirar e não esbarrar no cenário. Foi o Daniel Filho, não foi eu. Tá? Ele não sabe quanto custa pra chegar ali. Não, ele sabe. Vamos lá, quem mais falou aqui? A Vânia de novo, Jesus. Isso aí, Arminda, a pesquisa, a integração, o estudo sobre tudo que envolve o espetáculo é muito importante para fundamentar aquilo que nós propusemos a fazer. É de dentro para fora e corpo e alma. Nada. Palhaçada. Eliane Soares. Trabalho de mesa e as pesquisas de texto e personagens são primordiais. Eliane, isso é uma maravilha mesmo. O último trabalho de texto que nós fizemos foi 6 meses, né, Eliane? Já estou em Cabreu, ó. Pô, até que enfim. Tava passeando, tava na Broadway, agora voltou para Casimiro de Abreu. Fala aí, Arminda. E a cadeira é só sua? Só dela. Arminda, eu sou das suas. Vânia Carvalho falou. É nada, Arminda. Nada não. É história. Olha só, já passamos de 1 hora e 33 minutos. Eu vou dar aqui o serviço das lives da semana, que são pouquinhos, e já volto com vocês para a gente se despedir, tá bom? Com licença, Lúcia Reis. Com licença, Arminda Freire. E aí, meu povo? Essas duas sabem pra caramba, né? Vivência é tudo, né, cara? Vivência é tudo. Embora um dia eu vou ficar também muito madurinho e vou saber mais um pouquinho do que eu sei hoje. Por enquanto eu tô garotão, né? Vânia, fica quieta, não fala nada não. Hein? Vamos ver aqui as nossas lives. Tá aqui, eu tô chegando aqui. Se liga nas lives. Bom, pra quem ainda tá de bobeira em casa, ainda tá curtindo live, ainda tem saco de curtir live, eu pelo menos adoro, porque a gente sempre aprende muito, adoro fazer e adoro assistir. Nas segundas-feiras, segundas, quartas e sextas, sempre às 17 horas, Papo Arte, no canal Papo Arte, no YouTube. É com Diego de Lima e Igor Costa, sempre um convidado muito especial. Às quartas-feiras, né, uma galera que vem falar dos bastidores, geralmente às vezes faz uma dobrada, eu e Márcia já tivemos lá, muito bacana. Aos sábados, nós temos o Sarau Atemporal,
que a nossa amiga Graça está por aqui, sábados das 20 às 22 horas. Pelo que eu entendi é isso. Você vai no facebook.com/atemporal.sarau, curte lá o canal, né? Você segue eles e eles vão colocar no sábado o link para você entrar na plataforma através do Zoom, se eu não me engano. Se não for o Zoom, é o Meet, tá? Mas eles disponibilizam um link no sábado. Então, no sábado passado, foi sobre Casimiro de Abreu mesmo, né? Sobre os poesias de Casimiro, os poetas dessa terra maravilhosa. E no sábado retrasado foi sobre cordel. Então olha o panorama que você tem, né? Sempre aí o sábado está trazendo alguma coisa. Graça, se já tem o tema desse sábado, bota aí pra gente que eu falo aqui, tá bom? Então esses são as lives que chegou até nós aqui para divulgar, né? Que eu não sei se ainda está rolando, né? O pessoal do Núcleo de Experimentos Cênicos. O Yuri ficou de mandar, não mandou. E tem também a live mais bagaceira da internet. Tá toda sexta-feira às 20 horas. Tertuliano e Ana Tércio, uma live de humor e improviso. Toda sexta-feira às 20 horas. Beleza? Aonde? Aqui mesmo, no Facebook da CIA da Capital. Beleza? Então a gente conta com vocês. Lembrando que nós estamos entrando aí em dezembro. Tá? Amanhã, dia 1º de dezembro, é o dia voltado aí para a gente pensar na prevenção, é o dia de combate à AIDS, Dia Internacional de Combate à AIDS, onde a gente precisa fazer essa reflexão sobre o nosso comportamento, né? Não só o nosso comportamento na intimidade, mas em tudo, porque infelizmente o HIV, ele hoje é transmitido, né, de uma maneira... você vai fazer um exame de sangue, se você não tiver cuidado, não tiver ali de olho, querendo saber se o material é descartável, tal, você corre um risco. Então, assim, a gente precisa estar atento, tomando cuidado. Entrando em dezembro, então, em dezembro nós vamos ter só mais 3 lives. Do dia 7, nós teremos aqui na semana que vem José Maria Rodrigues, grande parceiro nosso. A Eliane Soares, Zé Maria, vai estar aqui com a gente. Vamos ter no dia 14 um outro convidado. E no dia 21, o nosso último convidado dessa primeira temporada do Espaço Dramaturgos, que é o nosso queridíssimo Ediélio Mendonça, que também é uma enciclopédia viva, um cara que tem muita história para contar. Beleza? Voltando aqui com os nossos queridos, deixa eu tirar só esse comentário aqui. Voltando aqui com os nossos queridos, que já caiu aqui. Valeu, é pelo Zoom. A Graça falou aqui que é pelo Zoom as lives. Dezembro... tema do primeiro sábado. Bem-vindo dezembro, é o tema do primeiro sábado. É isso. Beleza? Então, compareçam no Sarau Atemporal. Lembra só você ir na página do Facebook, tá? atemporal.sarau, se inscrever e você vai receber o link ali na página e vai poder entrar na plataforma. Vou trazer de volta as nossas amigas aqui, nossas queridas, para se despedir. Arminda Freire e Lúcia Reis. Oi, eu só quero falar só uma coisinha aí. Então, o José Maria Rodrigues, a Eliane trabalhou com ele bastante. Eu trabalhei com ele numa peça, que foi a única revista que eu fiz mesmo, né, que foi convidada para fazer e tal, que foi A Verdade Subúrbio, direção de José Maria Rodrigues. Foi o tempo que eu trabalhei com ele, adoro o Zé. Um beijão para Zé. Vou ver se eu assisto aí. E no mais, é despedida, né, agora? Isso. É despedida. Então, eu quero agradecer muito Reinaldo e Márcia, né, por a oportunidade mesmo, né, de estar aqui revisitando a minha vida, né, porque a gente não revisita a vida toda hora, né, não dá. Mas eu revisitei, vieram coisas lindas, assim, tudo muito bonito, assim, eu esqueço as coisas ruins, eu tenho isso em mim. O que não foi bom foi aprendizado, e o que é bom eu trago no coração, é assim. Então, agradecer muito Reinaldo e Márcia por dar essa oportunidade, né, de eu estar aqui. Lúcia, que bom estar com você aqui, sabe? Foi muito bom, a gente não se fala há muito tempo, eu achei tão legal lembrar também as coisas, né? Da gente, que eu estou sempre dizendo que eu vou na casa dela e nunca vou.
E o pessoal que está aí assistindo, Eliane, Vânia, Graça, né? Quem está aí também, gente, muito, muito, muito legal estar com vocês aqui. Espero que uma contadora de histórias, né? Fiquei contando histórias aqui, me perdi. O Zé, a Vedete Subúrbio era. Depois ele fez uma outra montagem que eu não participei, não. Participei da primeira, né? Então, muito obrigada, gente. Boa noite e até um próximo momento. O Zé realmente é um dramaturgo fabuloso, é um diretor fabuloso, uma pessoa generosa. Eu trabalhei com o Zé também. É um cara incrível e que voltou aos palcos agora depois de alguns anos, voltou em Sertões com a Bia Lessa, né, a Grande Sertão, essa montagem belíssima da Bia Lessa. E vamos conversar sobre tudo isso. Vem com a gente na semana que vem, Arminda. Antes de passar para Lúcia, algumas reivindicações aqui. Vânia falando que eu estou implicando muito com ela. Tô mesmo. Eu gosto de implicar com a Vânia. Aí ela também implica comigo, que eu falei que um dia eu vou estar madurinho, ó, nem vou comentar nada sobre isso. Quanto mais idade, mais vivência para passar para a nova geração. Estamos a caminho. Beleza, Graça agradecendo aqui. Valeu, Rei, pelo Zoom, já falamos. Eliane disse que o Zé falava muito aí na Vedete do Subúrbio. Vânia, boa noite, Arminda. Márcia, também o pessoal já se despedindo. Obrigado, Arminda, por dividir um pouco da sua história com a gente. Obrigado, Lúcia, por dividir sua experiência. Foi ótima live. Como diz o Jorge Brasil, sempre aprendemos aqui. Eu aprendo muito, estou adorando. Lúcia, agora é contigo. Se despede desse povo aí. Primeiro agradecer a Márcia. E vocês sabem da minha timidez, né? Em relação a falar em público. Foi quase um ano, né? Vocês tentando fazer uma live e eu sempre enrolando. E, né? Deu, né? Deu. Não falei tudo, esqueci as coisas, mas isso é normal. Já conseguiram uma coisa e tanta. Não doeu, não machucou, não, tá, Reinaldo? Foi ótimo. Vamos ver se eu perco a minha timidez. Ô, Lúcia, eu cometi também uma falha aqui, que a Tite entrou aqui também. Deu um oi, a filhota. Tá. Tite Ferreira. Tá. Ela entrou aqui, o comentário tá lá em cima, ela deu um oi, e eu acabei no assunto e deixei passar. Que vai subindo os comentários, né, a gente se perde. Sim. Alguém aqui vai dizer que é a idade. Alguém aqui vai dizer que é a idade. Mas não, é porque te perde mesmo. Não, você é jovem. Então, e quero agradecer a todos que eu já trabalhei, que confiaram no meu trabalho, a todos os atores, diretores, teatro, tudo maravilhoso. Tudo bom demais, tá? Eu que agradeço. Foi ótimo, foi ótimo. A Tite veio aqui, arrasaram. A Vânia deu boa noite aí para Lúcia Reis. Só para Lúcia, para Arminda não. Já deu para Arminda. Enfim. Já deu para Arminda. Deixa eu falar. Agora Enfim, olha só. Beijo, muito obrigado por vocês terem aceitado. Tá? O microfone impediu um pouco da gente interagir mais, mas a gente fez. Fica o gostinho de quero mais. Vamos ter uma temporada 2021 com Covid ou sem Covid, porque eu gostei da brincadeira e tô aprendendo muito. E assim, se tudo correr bem, durante a pausa que a gente vai fazer, a gente vai preparar um e-book com todas as lives, com trechos da live e disponibilizar gratuitamente, que é muito aprendizado, isso não pode ficar só aqui. E também falar com a galera aí que ficar ligado que em janeiro a gente vai começar a fazer as inscrições numa oficina prática de leitura do texto teatral, voltada para estudantes de teatro, para educadores e leitores em geral. Então, daqui a pouquinho a divulgação está saindo aí. Beleza? Falou? Então, vou abrir os três microfones para a gente fazer a bagunça que já está acabando. Muito obrigado. Tchau. Um beijo. Até segunda que vem.
Ô, Lúcia, eu também aceitei. Ei! Tchau! Tchau, gente.